hoje as pessoas entram numa UTI e é tranquilo, né? Todo mundo sabe que o físio está lá e quer ir lá. Mas eu cheguei a levar, eu estava falando lá no Cristóvão, a médica me enchendo o saco porque não queria fazer um negócio e tal. No outro dia, eu levei 3 artigos e falei, toma, tá aqui, ó. Cara, tá aqui. Ou vocês se atualizam, ou a gente vai morrer gente, cara. E aí acha que morre porque Deus quer. Você entendeu? Põe na conta de Deus e beleza. Então, assim, foi uma época tumultuada. É óbvio que eu não sou tão velho assim para pegar uma época pior ainda, que eu acredito, a gente, meus professores lá, que eram figuraças também, né? A Unicid tinha um corpo docente absurdo, que também é uma outra época, né? Se a gente está falando de coisas diferentes. Sim. Eu fiz faculdade integral. Fisioterapia, para quem não sabe, acho que tem muita gente nova que assiste os podcasts de vocês. Fisioterapia era integral. Às vezes eu fico pensando assim, que eu fico cobrando do aluno, né? Mas eu vou dar um exemplo. Primeiro ano de faculdade. Terça e quinta, o dia todo, o ano, né? Não era semestre, o ano todo, terça e quinta, aula de anatomia. O dia todo. Legal, hein? Ou seja, a gente tinha ali 16 horas semanais de anatomia durante um ano. Essa carga horária é muito alta. É muito alta. Você vai olhar meu histórico escolar e você vai comparar com o de hoje, parece que é uma brincadeira, parece que está errado o número. Uhum. Entendeu? Hoje você tem, tinha uma outra época também, né? Muitas das aulas dadas por médicos, né? Essas aulas assim, anatomia e tal. Então, por exemplo, eu tive patologia com o Dr. Sidney, que é um pediatra. Eu tinha patologia geral, patologia de órgãos sistemas 1, patologia de órgãos sistemas 2. Isso eu estou falando de praticamente 1 ano e meio, né? 2 anos. Hoje o docente ele tem 3 créditos para falar o assunto inteiro. Exato, né? Então, assim, é uma época muito diferente. E isso mudou muita coisa, mas, ao mesmo tempo, foi abrindo um monte de coisa, um monte de porta, né? Mas quando as pessoas vêm e falam com a gente, assim, né? A gente estava falando aqui, né? Antes de começar a gravar, sobre... veio do nada, né? Essas coisas não foram um pouquinho complicadas. O meu também, foram 4 anos integral. Uhum. E aí é óbvio que não é todo dia que você fica lá o dia inteiro na faculdade, que integral só quer dizer que você pode ter aula manhã, tarde ou noite. E aí, sim, tem as áreas verdes, né? E aí a Sim. faculdade que escolhe lá, mas é completamente diferente você fazer, por exemplo, só noturno. Sim. E aí, nada contra, mas o curso tem que adequar a carga horária ao período noturno. Talvez você vai ter que aumentar 1 ano, 1 ano e meio para adequar. Né? Foi a grande discussão, né? As faculdades têm faculdades com 5 anos, né? Mas mesmo assim é diferente. Sim. É diferente. Você está numa imersão, né? Quando você faz um integral, você está meio imerso aquilo. Você não tem muito como... Você não tem aquela coisa, puta, eu vou sair daqui para trabalhar ou eu vou chegar para trabalhar, né? Então, obviamente que a gente teve... tenho que agradecer ao meu pai, a minha mãe, a minha família. Exato. Né? Que proporcionou exatamente, a gente é um privilégio. É um privilégio. Com certeza. Né? Aliás, eu devo tudo a eles. Mas, assim, é complicado, né? A gente não consegue entender direito qual é a nossa opinião hoje. Eu não sei te falar isso. Se você me perguntar o que é melhor, não sei. Você vai ter... Tem muita gente que precisa trabalhar para pagar a faculdade. Exato. A minha opinião hoje é que a gente deveria ter vários modelos. Porque tem pessoas para cada tipo de modelo. E é isso. A minha opinião é que a gente deveria reformular todo o modelo. Óbvio que a gente não conhece todas as instituições. Pode ter aquela instituição que tem um modelo maior sucesso ou não. Mas acho que o ensino como um todo, desde a educação básica,
tá defasado, não está se preocupando em transmitir conhecimento, não está se preocupando em garantir que o aluno ele tem ali os pré-requisitos para conseguir estar apto ali a exercer uma profissão ou estar apto até a ingressar numa universidade. Eu não acho que é muito polêmico a frase que eu vou falar, mas eu conheço uma pessoa que conhece uma pessoa. Vamos falar assim. que fala abertamente assim que eu vou usar o termo da pós-graduação porque é o que eu estou muito inserido, tá bom? Mas ele fala, pós-graduação não é para qualquer um. Isso soa uma frase ruim, né? Uma frase preconceituosa, talvez, tal. Mas você pegar a frase, ela é. Mas se você conversar sobre ela, o conceito sobre ela, nós temos um grande problema, né? Porque vende-se que tudo é para todos, mas toda a formação lá da básica, ela faz com que você tenha, às vezes, um jeito de raciocinar, algumas coisas que deveriam ser inerentes ao seu dia a dia, que ficam complicadas em alguns momentos, né? Então, assim, sinceramente, eu não sei se eu sou a favor ou contra essa frase, mas eu sempre penso nela. E hoje eu tenho... eu estou há muito tempo dando aula, né, na docência. E hoje eu posso falar que eu vi toda a geração diferente, até por uma questão até da internet, porque assim, na faculdade... exatamente. Oi? Aí voltou. Eu sou uma pessoa que ia na biblioteca para estudar. Sim. Né? Faz muito tempo isso. Eu lembro quando eu estava lá na minha sala da Reab, eu lembro direitinho que uma aluna veio me perguntar um negócio e eu falei assim, putz, tem um livro na biblioteca tal, né? E assim, Reab é o estágio, ou seja, o último ano. Aí ela me falou assim, onde é a biblioteca? Aí eu me liguei, assim, é que assim, eu me liguei e falei, cara, eu tô saindo da geração, porque como eu virei professor muito novo, quando eu era novo de professor, as pessoas eram perto de mim, né? Aí nesse momento comecei a ver que foi distanciando um pouquinho e aí veio a internet e tal, e isso tem um choque bem grande. E hoje eu posso dizer que eu vi isso acontecer, né? Então, hoje nós temos um perfil completamente diferente, né? A linguagem é diferente, e aí entra a história que você falou, né? Talvez precisa ser reformulado alguma coisa. Quando você fala sobre a educação ser para todos, eu acho que eu concordo com isso. A grande questão é o ingresso tem que ser para todos. A saída que tem que ser filtrada. Porque hoje o aluno ele sai do ensino fundamental para o ensino médio sem saber ler. Sim. Ou analfabeto funcional. Não estou falando de todos, tá, gente? Mas uma parcela. O aluno sai do ensino médio e vai prestar um Enem ainda num grau de analfabetismo funcional. E ele ingressa numa universidade que muitas vezes privada, que como a gente já discutiu algumas vezes aqui com a Chiavegato, com a FU... Que foi a minha professora. Alguns educadores aqui que a gente falou o seguinte, a comercialização do ensino faz com que a instituição não queira segurar, porque senão perde o aluno para uma outra instituição. Aí esse aluno, ainda analfabeto funcional, muitas vezes, ele se forma numa graduação. Então, é por isso que eu digo, a minha frase não é ceticista. E não é nem a minha frase, mas assim, é uma discussão. É o que você falou. O direito de prestar, de entrar, é óbvio que é de todos. Agora, obviamente que a seleção deveria ser bem diferente, né?